E enquanto eu orava ao Senhor sobre o que compartilhar com vocês aqui hoje, o texto que veio ao meu coração está lá em Marcos 5, verso 35. Você pode abrir na sua Bíblia, por favor? Queridos, vocês sabem que eu tenho sempre usado a Bíblia de papel, mas a minha está embolada em algum lençol, toalha, mochila, eu não sei onde está hoje. Então os irmãos vão me perdoar que eu vou ler no meu celular, tá bom? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 35. Não, peraí, 35 não, desculpa, irmãos. Verso 21. Capítulo 5, verso 21 do Evangelho de Marcos. Todos acharam? Vou esperar um amém mais alto para entender. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler assim a palavra do Senhor. A versão que eu vou ler, irmãos, é a NVI, tá bom? Diz assim: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. A gente parou no verso 24, vai lá agora para o verso 35, por favor. Isso mesmo, verso 35. E aí continua no verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Queridos, eu vou ser bem breve, então presta bastante atenção, que eu prometo que hoje eu não demoro. Normalmente eu não demoro, mas hoje em especial eu não vou mesmo. A primeira coisa que esse texto chama o meu coração, e eu acho que faz muito sentido para essa manhã, é: não tenha vergonha de rasgar o coração com aquele que pode resolver o teu problema. Gente, você imagina, Jairo era um judeu, um líder religioso do judaísmo da sua época, ocupando uma posição muito importante, mas diante da dor da sua filha de 12 anos, o que pra gente é uma adolescente, só tinha uma pessoa que podia resolver o problema daquela criança que se tornou o problema da família: Jesus. E esse nome é um nome que tem poder, irmãos. É um nome que carrega vida em si próprio. O nome de Jesus, como cantamos há pouco, ele é vida, ele é verdade, ele é caminho, ele é paz, ele é luz. E num tempo de tantos recursos humanos, inteligência artificial, outro dia eu estava vendo a pessoa falando que ela confessa pecado agora pro ChatGPT. Num tempo de tanta psiquiatria, psicologia, tanto remédio, tantos recursos humanos, nós precisamos, enquanto igreja, voltar a essa verdade. Só existe um que resolve todos os nossos problemas, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Só ele, meus irmãos. Todo o restante é periférico. Só tem um que trata o âmago, o problema, o cerne da questão: é Jesus.
Porque Ele trata o meu coração e o seu pecador, miserável, cheio de maldade, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de egocentrismo, cheio de feridas que a gente se blinda e diz: ninguém toca na minha ferida, ninguém vai mexer com o que é meu, e a gente vai morrendo, adoecendo, remoendo aquilo. Então todos esses remédios, muitas vezes, e não estou fazendo aqui nenhuma apologia contra, tá, irmão? De uso de terapia, psicologia, nada do tipo não. Mas é muito comum na vida da igreja, conversando com pessoas, perguntar: minha irmã, você está passando esse problema? Você já jejuou pelo seu filho? Não. Quantas vezes você veio na reunião de oração? Nenhuma. Quantas vezes você já buscou? Nenhuma. Mas gastou rios de dinheiro em terapia, psicologia, dos melhores profissionais, foi para o exterior buscar ajuda, mas esqueceu daquele que tudo pode, daquele que em uma palavra muda tudo, meu irmão. Ele tem o poder, Ele tem a vida, Ele carrega a verdade em si próprio. Ponto 2 dessa mensagem: um pai desesperado. Um pai desesperado topa tudo. Porque a ideia de ver a sua filha morrendo não faz sentido para um pai que teme a Deus. Ver a sua filha morrendo não faz sentido para um pai em sã consciência não buscar um recurso que possa salvá-la. E esse homem entendeu, porque provavelmente nessa altura do campeonato a vida de Jesus já estava muito famosa, que existia um que tem poder, e por esse um eu abro mão do estereótipo, eu abro mão do orgulho, eu abro mão da vaidade, porque a minha filha não vai morrer. Jairo entendeu isso, irmãos. Será que você não está precisando entender isso aqui hoje? Nesse tempo que a gente está junto, o que eu preciso fazer para salvar a minha família? O quanto eu preciso me submeter à voz do Espírito de Deus. Terceiro ponto da nossa reflexão: no caminho. Jesus falou: eu estou contigo, Jairo, vamos lá, vamos resolver esse problema. Mas no caminho, meus irmãos, surgem pessoas que dizem: Jairo, morreu. Jairo, acabou. Olha, essa história não dá mais, não incomoda não, acabou, Jairo, não tem mais o que fazer. Mas irmãos, eu amo esse Deus, porque só Ele tem a palavra final para dizer quando acabou. E Ele disse: não acabou ainda, não acabou. É Ele que decide, não é a droga, não é uma gravidez precoce, não é o término de um casamento, não é uma empresa que quebra. Não são essas circunstâncias da vida que dizem quando acabou. Só o nosso Deus, que é o Senhor da vida e do universo, decide: agora acabou. Mas Jesus já disse: não, Jairo, não acabou não. Não, Jairo, não acabou. Estava ouvindo esses dias um pastor falando que a adolescência dele, ele viveu envolvido traficando, bandido. Não foram poucas vezes que a avó dele, que os pais tinham falecido, a avó que o criou, teve que o buscar sangrando na rua, surrado, pedir ajuda para arrastá-lo para casa. E ele conta que toda vez que aquela mulher encontrava com ele, ela falava, às vezes o cara passou a noite, ele completamente alcoolizado no meio da rua, ela encontrava e dizia: bom dia, profeta, vamos para casa? E ele conta que ele olhava: essa mulher é louca, essa mulher não pode funcionar bem da cabeça, olha o meu estado. E todo mundo dizia para ele: esse cara não vai dar para nada, isso vai morrer cedo, isso é bandido. E aquela dizia: o meu neto não é não, porque Deus me deu uma palavra, e na palavra do meu Deus eu me apego. Qual palavra que você tem da parte de Deus, meu irmão? Minha irmã, que a tua família, que a tua vida é para a glória do Senhor, e eles não vão se perder. E Jairo, ali naquele momento de aflição, sempre vai ter alguém na tua dor para dizer: acabou, esse casamento não tem mais jeito, essa empresa, esse negócio, esse concurso, esse estudo, acabou, não tem mais jeito. E nesse momento a gente precisa estar de braço dado com Jesus para ouvir o que Ele tem para dizer não acabou não, é só uma soneca. A menina está morta humanamente falando, mas Jesus é aquele que diz: é só uma sonequinha da tarde. Não morreu, apenas creia, apenas creia. E o texto continua dizendo que Jesus ignorou, porque Jesus ignora toda palavra que não vem do céu sobre a nossa vida. E você precisa aprender a ignorar também, meu irmão.
Vão te chamar de burro e todo tipo de linguajar infeliz para dizer que você é um péssimo marido, uma péssima esposa, um isso, um aquilo, um que não serve para nada. Meu irmão, minha irmã, só tem uma palavra que eu não posso ignorar, do Senhor, porque o resto eu descarto. Jesus ignorou. E ele chega ali na casa e a Bíblia diz que está um alvoroço, um chororô. E ele pergunta por que este alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Irmãos, diante do caos, você ter esperança, como diz lá a palavra em Romanos, Hebreus, falando de Abraão, que ele creu contra a esperança. Tem noção? Crer contra a esperança. Toda vez que você crê contra as pessoas vão rir de você, vão caçoar de você, vão zombar de você. Eu vivi uma experiência, eu fazia faculdade de História, fui fazer Direito e não consegui passar no vestibular, entrei numa faculdade particular e Deus falou para mim, você vai fazer uma faculdade federal. Eu falei, Deus, não tem como, eu não vou esperar vestibular de novo, eu vou seguir o meu caminho. Passado ali mais ou menos um ano, abriu prova de transferência, eu estava viajando, a prova era dali a um mês, mais ou menos. Eu voltei, comecei a estudar às pressas. Falei, meu Deus, como é que eu vou passar nesse negócio? É impossível. Deus me deu uma palavra, eu tô te dando essa prova, a prova é tua. E gente, sabe quando você estuda para um concurso e tudo que você faz, você não sabe nenhuma questão? Eu falei, meu Deus, é impossível. Eu não sei, eu não estudo para vestibular há muito tempo. Gente, chegou na hora da prova, quando eu sentei para fazer a prova, eu falei, rapaz, essa prova é minha, o Senhor me deu. E eu fiz a prova ali numa segurança, eu simplesmente sabia todas as questões com tranquilidade. Quando veio o resultado, na época, a transferência para a UF, se você tirasse abaixo de 2, você era reprovado automaticamente. Em uma das minhas matérias, eu vinha fazendo faculdade de História, eu tirei 0,8 em História. Eu falei, rapaz, eu tenho uma promessa de Deus, Deus me deu uma palavra. E os amigos começaram a brincar, falaram, cara, pô, infelizmente faz parte, não foi dessa vez. Eu falei, não, foi dessa vez sim, porque eu tenho uma palavra. Gente, e eu cheguei naquele dia e fui lá para revisão. Quando eu cheguei na minha revisão, a minha nota era 8 e botaram 0,8, pequena mudança. E ali eu falei, Senhor, e a moça falou, meu filho, me perdoa, como é que a gente deixou isso acontecer, ainda bem que você veio corrigir. E fui eu, pedi, alterei, corrigi, eu falei, cara, tô dentro, eu já sabia, falei, gente, chega o dia da minha inscrição, perderam toda a minha documentação que você tinha que dar pré-prova, perderam tudo, e eu ali tranquilo, não, você não entregou e tal. Irmãos, a gente se move por palavra, e entrei, me formei, pela graça de Deus, todo mundo falou, você vai voltar todas as matérias, quem transfere para a faculdade federal perde tudo. Eu falei, o meu Deus me deu uma palavra, eu vou fazer da onde eu parei. Eu falei para ele que eu não topo voltar do início. Aí o pessoal, cara, é impossível. Gente, sem exagero, cheguei com uma turma de outras faculdades que passaram, inclusive 2 pessoas da minha faculdade entraram juntos. Todo mundo voltou, eu segui direto de onde eu estava. Graça de Deus, palavra de Deus, nenhum mérito meu. O Senhor cumpre palavra, o Senhor cumpre aquilo que Ele nos promete, porque Ele é o próprio garantidor. E aqui, irmãos, Jairo tem uma palavra, mesmo diante do povo zombando. Mas há um Senhor que entra dentro da minha casa e da sua, como entrou lá na de Jairo, e toma os nossos filhos pelas mãos e diz para eles, levante-se, viva, tenha vida, frutifique, cresça, se desenvolva para a glória de Deus Pai. E é isso que acontece nessa casa, a vida entrou dentro desse lar. E meus irmãos, a vida hoje quer entrar dentro da tua casa. A vida hoje, você sai de uma manhã como essa, com a vida querendo, batendo a porta e querendo entrar dentro da tua casa. Abre a porta para ela. E eu fecho esse texto com o versículo final, que a Bíblia diz que Jesus, tomando ela pela mão, ele entregou aos seus pais e ele pede 2 coisas. Primeira, não conta para ninguém. Jesus fez um milagre na tua vida, na tua casa. Para de postar no Instagram, no Facebook, no TikTok, no raio que o parta. Não conta para ninguém. Viva o teu milagre, você e Deus, até o tempo que deva ser revelado, conforme a palavra do Senhor. E segunda coisa que Jesus fala para ela, alimenta a criança que ela tem fome.
Os nossos filhos têm fome da verdade, os nossos filhos têm fome da palavra, eles têm fome de caráter, de integridade, de vida, de verdade, de paixão, de toque, de carinho, de direção, de orientação, de ver na vida dos pais, de receber do alimento dos pais a vida, a paixão que é própria daqueles que andam com Jesus. Alimente essa criança. Meu irmão, minha irmã, você está recebendo aqui crianças, adolescentes alimentados, ressuscitados. Alimente-os com a verdade das Escrituras. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Alimenta os teus filhos com a palavra, meu irmão. Com uma vida de caráter, com uma vida na cruz, joelhada diante de Jesus, com uma vida de família, com doçura, com gentileza, com tempo de qualidade, para que muitos e muitas gerações, e o Salmo 145 se cumpra, ao dizer que os nossos filhos contarão os filhos dos filhos das bondades do Senhor. É isso que nós queremos, irmãos. É isso que você quer, querido. Que os seus filhos, os seus netos e depois deles continuem a falar do Senhor. Que Jesus te abençoe em nome de Jesus.